Muito bem. A nossa mensagem inicial de hoje é do livro Vinha de Luz, livro que nós estamos acompanhando, não é, no Gotas do Evangelho, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. A nossa mensagem é 56 e o título é Maiorais. Maiorais. O versículo destacado por Emmanuel é o versículo 35 do capítulo 9 do evangelista Marcos. E nele nós temos: E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. Então, quem é que está falando aos 12 apóstolos? Sim, Jesus, não é? Jesus, então, reúne os 12 apóstolos e diz a eles: se alguém de quem? Deles, 12, não é? Quiser ser o primeiro, eles estavam, vamos dizer assim, coisa de humano da terra, né? Estavam querendo ser os mais próximos do Mestre. Né? Quem será o mais próximo de Jesus? Quem será o primeiro junto ao Mestre amado? E Jesus foi, pegou aquele balde simbólico de água fria, não é? E deu um banho de água fria neles, dizendo isto a eles: se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e o servo de todos. Assim como Jesus se colocou junto a nós, não é? O servidor de todos nós e aquele que se colocou após todos nós em quê? No interesse. O interesse de todos nós veio antes de um interesse o quê? Particular. Por quê? Porque quanto mais o espírito é elevado, mais o seu interesse particular é servir. É porque quando nós não somos espíritos superiores, ainda não é? Muitas vezes nós pensamos em nós à frente dos outros. E aí nós temos, não é? A bênção da família, esta instituição criada por Deus, que nos ensina a fazermos o quê? A colocarmos facilmente o interesse do outro à nossa frente. Fácil assim. Ah, não sei, não consigo. Pronto, não tem problema não, que você vai conseguir. Vai lá, forme a família e você vai ver como os seus interesses, de repente, ficam em segundo, em terceiro, quarto plano. É isso. Então, vejamos os comentários de Emmanuel para as palavras de Jesus junto aos seus apóstolos. Querida Rita, seja bem-vinda. Querida Ecleia, seja bem-vinda. Querida Cecília, seja bem-vinda. Então, Emmanuel vai comentar as palavras de Jesus: se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e o servo de todos, dizendo-nos assim: ser dos primeiros na Terra não é problema de solução complicada. Há maiorais no mundo em todas as situações. Então, aqui ele vai começar falando dos maiorais do mundo, não dos maiorais morais, não é? Jesus falou de ser o primeiro moralmente falando, espiritualmente falando. Emmanuel começa nos trazendo os maiorais deste mundo materializado em que estamos. Há maiorais no mundo em todas as situações. A ciência, a filosofia, o sacerdócio, tanto quanto a política, o comércio e as finanças, podem exibi-los, os maiorais, facilmente. Os homens são os espíritos encarnados, ok? Os homens principais da ciência, com legítimas exceções, costumam ser grandes presunçosos, ou seja, realmente se imaginam ser os maiorais. Os da filosofia, argutos sofistas do pensamento. O que são os sofistas do pensamento? São aqueles que falam aparentes verdades. Aparentes verdades. Muito bonitas, muito floridas, mas aparentes verdades. Os do sacerdócio, esses maiorais aqui deste nosso plano, fanáticos sem compreensão da verdadeira fé. Em política, muitos dos maiorais são tiranos. No comércio, inúmeros são exploradores e nas finanças, muitos dos maiorais não passam de associados das sombras contra os interesses coletivos. Ser dos primeiros, no entanto, nas esferas de Jesus sobre a terra, não é questão de tão fácil acesso à criatura comum. Nos departamentos do mundo materializado, os principais devem ser os primeiros a serem servidos e contam com a obediência compulsória de todos.
Em cristianismo puro, os espíritos dominantes são os últimos na recepção dos benefícios, porque são servos reais de quantos lhes procuram a colaboração fraterna. É por isso que em todas as escolas cristãs há numerosos pregadores, muitos mordomos, turbas de operários, cooperadores do culto, polemistas valiosos, doutores da letra, intérpretes competentes, reformistas apaixonados, mas raríssimos apóstolos. De modo geral, quase todos os crentes se dispõem ao ensino e ao conselho, prontos ao combate espetaculoso e à advertência humilhante ou vaidosa, poucos surgindo com o desejo de servir em silêncio, convencidos de que toda a glória pertence a Deus.